tarde a todos. Obrigado ao IoT Open Labs, obrigado ao Leandro, obrigado ao Newton. Uma honra fazer parte dessa equipe aqui que vai apresentar hoje. Obviamente o tempo é curto, então a gente vai tentar fazer da forma mais objetiva possível. Leandro, eu acho que tem alguém que tem que cortar ali para eu poder compartilhar o vídeo, senão eu não mando. Senhores, boa tarde. Eu sou o Newton da Vagon Eletrônica. Agradeço imensamente aí ao IoT Open Labs mais uma vez pela oportunidade de a gente estar participando desses eventos que vocês muito competentemente gerenciam. E aí ao Cláudio também agradeço aí a presença para estar junto com vocês. Espero que a gente possa transmitir aí um pouco de conhecimento a mais dessa tecnologia aí que veio para ficar. Um abraço a todos, boa tarde, vamos lá, pessoal. Cláudio, eu estou te colocando como apresentador, acho que agora você consegue. Foi. Maravilha. Então, vamos lá, a gente vai cobrir primeiro os fundamentos teóricos, aí a parte técnica, para que depois o Newton avance com um exemplo prático de firmware e hardware, e depois o Leandro finalize com a parte de aplicação e software, tá? Como eu comentei no começo, a nossa recomendação, esse material aqui inicial, ele não é nem de longe completo e merece um aprofundamento aí do que vocês podem encontrar na web. A nossa recomendação é o canal da Vermont no YouTube. A gente tem colocado lá periodicamente alguns vídeos que cumprem ali a parte básica, então acredito que o Leandro vai compartilhar agora no chat o link para esse canal. Se quiserem, inscrevam-se ali, a gente tem feito aí com alguma periodicidade o lançamento de novos vídeos, cada um complementando o conhecimento do outro, tá? Então, sem mais demoras, vamos ao que interessa, né? Essa palavrinha LoRa, ela ficou bastante famosa nos últimos tempos, e ela é, antes de tudo, uma sigla que significa Long Range, foi o nome que foi dado lá pelos franceses que criaram essa tecnologia, e é a principal característica dela, ela fornece uma grande distância de conexões. Se a gente der uma olhada ali no modelo OSI, LoRa, estritamente falando, é a parte mais baixa, é a camada física, é aquilo que o componente que a Centec fornece, até vou mostrar aqui na câmera, não sei se aparece, mas é esse quadradinho pequenininho aqui, de todo esse hardware aqui, esse pequeno chip que aparece ali. Isso daí é o que realiza a modulação, a camada física da conexão LoRa, certo? Todos os componentes hoje no mundo, todos os dispositivos têm esse mesmo IP funcionando. E, em cima disso, lá por 2015, surgiu uma entidade chamada LoRa Alliance, que criou o padrão de rede chamado de LoRaWAN. É um padrão de Wide Area Network utilizando LoRa. Esse padrão ele é administrado pela LoRa Alliance, então ele tem aí uma série de evoluções. Vale a pena dar uma olhada no site da própria LoRa Alliance para entender um pouco mais como é que funciona. Tem diversas vantagens, do ponto de vista da modulação, a gente já falou aí das longas distâncias, consumo de energia, baixo custo de instalação, mas, por outro lado, ele traz também uma característica que é baixas taxas de comunicação, ou seja, ele é aplicável para telemetrias, né? Do ponto de vista de LoRaWAN, a gente tem um padrão público e aberto, é quase como se fosse o open source do mundo ali da conectividade. Ele é simples, ele tem disponibilidade totalmente aberta da comunicação, pode operar em redes públicas ou privadas, geolocalização sem GPS e assim por diante. Então, ele tem inúmeras características que são vantajosas para o uso em internet das coisas. Como eu estava falando, LoRa é uma forma de modulação, certo? Então, o que acontece é que ela é uma técnica de espalhamento espectral e funciona por chirp, que a gente mostra aqui. Então, cada pedaço do pacote LoRa é feito por um chip, que é um sinal que varia a sua frequência no tempo, conforme representado no lado esquerdo do diagrama, e no lado direito vocês têm a visualização no espectro em frequência. Então, o que acontece? Tem um up chip, que é o que está em azul, e um down chip, que é o que está em vermelho. Num deles a frequência sobe e no outro ela desce. A gente só consegue ver no espectro em frequência se você fizer uma amostragem instantânea. E você consegue ver exatamente isso que aparece aqui, que é o movimento efetivo. A média, a densidade espectral é sempre plana. Tá? E a gente vai ver isso em diversos diagramas a partir de agora. Então, usando esses chips, a gente cria um frame, que é o que aparece aqui nesse diagrama, que a gente chama de waterfall. A gente mostra o tempo correndo no eixo Y aqui, e a frequência corre no eixo X, né?
Então, cada um desses tracinhos laranja é exatamente um pedaço. A gente tem um preâmbulo, e a gente tem na sequência os dados. Esses preâmbulos são formados por um conjunto fixo de upchips mais 2.25 downchips. E os dados são picotes ou cortes nessa modulação que codificam a informação que a gente está querendo transmitir, certo? A gente tem aqui uma analogia. Eu desconfio que não vai sair o áudio agora, porque eu não lembrei de fazer aquela ativação. Mas, em todo caso, depois vocês podem olhar isso daí no vídeo. Aqui a gente mostra como é que fica esse sinal. Mesmo que não tenha saído o áudio, deu para ver como é que é a média, o platô ali da densidade espectral de potência. Isso é um canal LoRa na realidade, certo? Como a gente falou, ele tem uma frequência central, cada canal tem a sua banda, então a gente mostra aqui diversos dispositivos em um diagrama waterfall comunicando, e cada uma dessas faixas, onde a gente tem atividade ou não, são canais do padrão LoRaWAN, certo? Cada um desses pequenos tracinhos é um frame que foi mandado por um dispositivo. Outra coisa que a gente tem são as características de largura de banda. Cada canal também pode ter diferença de largura de banda, como a gente vai ver daqui a pouco. Então a gente tem 125, 250 e 500 como possíveis. E a gente tem também um negócio que a gente chama de spreading factor. Então, a gente vai do 12 até o 6. Você pode ver que o tempo que o spreading factor 12 leva é muito maior do que o spreading factor 6 para a mesma informação. Isso equivale à velocidade com que você fala a mesma informação, certo? Então, é a mesma coisa que eu falando rápido agora, eu estou no spreading factor alto. Se eu falar mais devagar, eu ponderar um pouquinho, eu estou baixando meu spreading factor e isso melhora a distância que a gente chega. Falando do LoRaWAN, a gente tem a primeira característica importante, que é a topologia desse padrão de rede que utiliza LoRa, essa modulação com a comunicação básica, ela é uma topologia em estrela. Cada um dos sensores ele precisa se reportar a uma entidade que a gente chama de gateway, que é o concentrador dessa informação, certo? A gente costuma chamar os sensores de endpoints, então vai ser muito comum a gente falar nesses termos, endpoint e gateway, e a rede é composta de um conjunto de gateways que estão conectados à nuvem por conexão IP, certo? Essa é a topologia da rede LoRaWAN. Quais são os componentes dessa rede? Então, a gente tem os endpoints, logo à esquerda ali, em diversas cores. Vocês vão ver que lá do outro lado, no lado direito, cada uma daquelas bolinhas marca quais são as entidades que vão receber as mensagens daqueles endpoints. Então, a gente fala aqui no meio do caminho dos gateways, que eu já falei que são os concentradores. Existe um network server que equivale a, por exemplo, o servidor de e-mail de uma rede normal, e o application server, que é quem recebe conforme a sua cor e quem manda de volta as mensagens. Observe ali que quando um gateway recebe mais de uma informação do mesmo endpoint, ele passa essas duplicatas para o network server, mas a resposta só volta de um. Ele escolhe aquele gateway que teve o melhor sinal recebido, ele fala, você vai responder, você vai dar o acknowledge, ou você vai fazer o downlink, certo? Então, isso vale para qualquer mensagem. E assim a gente tem essa visão de hierarquia, né? Obviamente, os itens mais altos na hierarquia estão à direita e os mais baixos estão à esquerda. Então, a gente fala em uplink, quando você manda coisas do endpoint para a rede, e downlink, quando você tem informações vindo da rede para o endpoint. Então, como a gente mostrou, cada um dos canais tem a sua largura de banda, e isso daí faz com que tenha sido adotado um padrão de comunicação em que separam-se os canais em diversos grupos. A gente tem aqui, então, nos Estados Unidos, no lado esquerdo, aqui a parte dos 64 canais de uplink, e à esquerda, em verde, os 8 canais de downlink. Você pode ver que a largura de banda deles é diferente, certo? Então, exatamente o que aparece aqui. A gente tem 64 mais 8 canais de uplink e 8 canais de downlink nos Estados Unidos. O Brasil utiliza o padrão de frequências da Austrália. Por quê? Porque a gente tem aquela banda vermelhinha que aparece ali no meio, que foi retirada do nosso espectro ISM pela telefonia celular. A gente utiliza o padrão europeu de frequências na telefonia celular, e uma dessas bandas caiu bem no meio do ISM, que originalmente veio dos Estados Unidos. Então, por conta disso e de outras questões, a gente optou no Brasil por alinhar com o resto da América Latina e trabalhar com essa região ali. Então, vai mostrar que tem 64 canais de uplink do mesmo jeito, só que todos deslocados para cima, e os 8 canais de downlink, certo? Existem subgrupos, como vocês podem ver ali, a gente vai dar agora um zoom, né? Esses subgrupos são marcados por cores, então a gente tem 8 canais em cada um desses subgrupos. Isso cria uma economia muito interessante. Você pode começar a operar uma rede somente com um desses subgrupos, e é o que acontece em todos os lugares hoje em dia. A gente começa instalando a rede com gateways mais baratos, assim a gente tem o melhor dos dois mundos,
E no momento em que você precisar, você tem como expandir e colocar os demais grupos de canais e expandir a cobertura da tua rede, certo? A disponibilidade da tua rede. No momento, a gente está longe ainda de ter saturação disso, então a gente tem muito tempo que a gente vai utilizar essa forma de operação. Isso tudo foi representado para a gente poder entrar na sequência e falar das classes. No primeiro eu vou falar por alto, então existem 3 classes de dispositivos. A classe A é a mais econômica, ela faz o mínimo de comunicação possível, ela entra o tempo todo que ela puder em sleep e hibernação. A classe C, ao contrário, ela precisa já de uma fonte de energia mais constante, só que para isso a gente acaba tendo daí que deixar o receptor o tempo todo ligado, para a gente poder ficar com essa disponibilidade e gasta mais energia. Ops, deu um barulho aí. E por último, a classe B, que é uma classe intermediária, onde a gente tem um ciclo de comunicação e a gente vai mostrar na sequência, tá? Um exemplo de mensagem que é interessante a gente observar, usa aquele mesmo diagrama que eu mostrei agora há pouco. Então, a gente tem os 8 canais de uplink que a gente tem no Brasil e os 8 canais de downlink lá em cima. A gente vai mostrar passo a passo. Um dispositivo de classe A, que é o dispositivo básico, do ponto de vista de operação, ele começa escolhendo um canal aleatoriamente, dentro daquela escolha pseudo-aleatória que acontece pelo FCC ou pela Anatel, e ele transmite isso no ar, que é aquela barrinha verde que está aparecendo ali, certo? Então, time on air, o tempo que ele ocupa, é o comprimento dessa barrinha verde. Feito isso, ele entra em hibernação, ele desliga, e ele deixa correr aquele RX Delay 1, certo? No momento em que acabou o delay, que é pré-configurado e combinado na rede, ele vai ligar o receptor numa frequência que é exatamente o mesmo número de canal que ele ligou na transmissão. Então, ele vai lá nos canais de downlink e coloca a recepção naquele bloquinho amarelo e fica esperando a comunicação. Caso ele receba a mensagem, do ponto de vista do endpoint está em ordem, mas se houver um erro, existe uma segunda chance. Aí começa a ocorrer o que a gente chama de RX Delay 2, ele entra em mais um sleep, e aí ele ativa no canal default do grupo. Tipo assim, deu errado, vou para o canal default. Então, ele liga no canal 0, que é o canal default do grupo 0, e faz uma segunda tentativa. Então, isso é uma comunicação com o handshake básico já estabelecido, certo? Terminado isso, acabou a comunicação. Se nenhum dos dois acknowledges ou recepções funcionaram, existe a possibilidade de uma mensagem de erro, que é algo que a gente depois vai comentar. A temporização básica que aparece aqui, e aí a gente mostra aqui a diferença. A classe C é aquela que fica com o receptor o tempo todo ligado, certo? Então, além dos momentos pré-determinados, o receptor fica no receptor default da classe, esperando que qualquer coisa venha da rede para si. A classe B, ela tem ali no meio a essência da comunicação classe A, e quando precisa, a qualquer momento, ela tem esse beacon acontecendo periodicamente, em que você tem a possibilidade de amostrar o que está acontecendo na rede, então você cria uma disponibilidade e um consumo intermediários entre os dois grupos, certo? A gente tinha falado lá em Spreading Factor. Spreading Factor é o que basicamente gera o que a gente conhece como data rate. Cada uma das configurações de Spreading Factor resulta numa taxa de comunicação efetiva, exatamente porque você leva mais ou menos tempo para mandar a mesma informação, assim como a largura de banda, porque ambos afetam a disponibilidade aí do sinal no tempo, certo? Isso é o conceito básico do que cria o nome e a definição de data rate dentro do padrão LoRaWAN que a LoRaWAN se define. Tá? O tempo no ar, a gente já tinha mostrado isso antes, ele afeta diretamente o tempo que você está transmitindo, quanto que gasta de energia. Isso é definido diretamente pelo Spreading Factor e largura de banda. Né? Por que a gente fala disso? Porque existe uma característica interessante que cria uma inteligência de consumo. No meio desse diagrama você vê uma antena. A primeira coisa que a gente mostra é a taxa de dados. Quanto mais próximo da antena você estiver, mais alta a taxa de comunicação que você pode atingir. E o que está em marrom, ali em laranja, é o contrário, é o consumo. Quanto mais tempo você leva para transmitir alguma coisa, mais você consome. Então, existe a possibilidade do sistema ir se adaptando dinamicamente e, com isso, atingir a melhor taxa com o melhor consumo sempre que necessário. Certo? Então, essa é a característica que o Adaptive Data Rate fornece para o LoRaWAN. Outra coisa que é interessante, né, a gente já mostrou isso aqui primeiro, né, existem as mensagens confirmadas, elas podem ter somente um acknowledge ou também um downlink acontecendo, certo? Mas existe também o que a gente chama de mensagem não confirmada. É simplesmente um negócio open loop, que você manda informação e manda.
Muita gente não acredita muito nisso, mas a verdade é uma só. Uma boa parte dos processos em internet das coisas pode ser feito com uma mensagem completamente aberta. A contagem de frames, etc., permite que você faça operações, você tem como utilizar um handshake de longa duração e só eventualmente fazer uso de mensagem de downlink. Então, isso é interessante. Não ter mensagem confirmada, não ter sempre downlink é algo completamente aceitável e preferível, por conta exatamente do tráfego e da disponibilidade de rede, tá? Outra coisa que é importante, eu já falei algumas vezes a respeito da verificação de erros, o contador de frame é uma entidade que foi criada exatamente para ajudar nessa identificação de erros. Então, entre gateway e endpoint, conforme corre o tempo, a gente tem um down counter e um up counter. Então, o endpoint, quando transmite uma mensagem, ele carimba essa mensagem com um número. E a mesma coisa com a mensagem que vem do gateway. Isso vai acontecendo até o momento em que um dos dois lados não recebe uma mensagem, há uma falha. O que acontece? Mesmo que você não tenha o acknowledge, isso vai ser pego pelo próprio problema de continuidade desses contadores. Então, essa é um dos recursos que a gente tem para identificação e correção de erros ao longo do funcionamento do protocolo LoRaWAN, certo? Um dos assuntos aí finais mais importantes, que a gente está estourando o tempo aqui, é a ativação de endpoints. A gente tem dois modos de comissionamento, a gente chama de over-the-air activation, que permite uma ativação em massa, é mais seguro do ponto de vista de chaves, tem sido muito defendido isso em termos de segurança de rede. E a gente tem o APP, que a gente chama de ativação por personalização. Ele geralmente é feito para quantidades menores de dispositivos e que ele permite que você imediatamente já comece a comunicar, porque o conjunto de chaves já foi pré-definido, tá? Então, esses são os dois métodos de comissionamento. O que aparece aqui é um diagrama onde o tempo também corre na vertical. Você tem o endpoint e o gateway em azul e cor-de-rosa. Quando você trabalha com OTA, você tem um conjunto básico de chaves que são usados para fazer o procedimento de join na rede. Quando a rede identifica e aceita, isso vai gerar um novo conjunto de chaves que, por um acaso, é o funcionamento básico do ABP. Então, aí acontece essa questão. A comunicação só acontece no LoRaWAN efetivo, você só transmite dados quando você tiver, de fato, um dev address, um network session key, um application session key. No ABP, eles são programados à mão. E no OTA, eles são negociados a cada novo procedimento de join através dessas mensagens. Então, por isso que a gente fala que o OTA tem essa vantagem em termos de segurança, porque ele pode renovar as chaves a qualquer momento pelo processo de join e accept. E o ABP tem a vantagem de comunicar imediatamente sem precisar nenhum handshake, não precisa gastar tempo. Então, existem casos em que um ou que o outro são mais interessantes e vale a pena avaliar isso com calma. Finalmente, o último slide, a questão de segurança de dados. Todo o pacote LoRaWAN é composto por um header, um payload criptografado e uma assinatura. O payload ele passa pela criptografia ES128, enquanto que, no caso da assinatura, ela é gerada utilizando a parte do payload do header para confirmar se aquela mensagem pertence à rede. Então, existem duas chaves. Primeiro, a application session key, ela só é aberta pela aplicação final, ninguém no meio do caminho consegue saber o que está dentro desse conjunto de dados, enquanto a gente tem uma assinatura de rede que permite aos gateways, aos dispositivos, saberem se aquela comunicação que está acontecendo, seja ela decodificada ou não, pertence àquela rede. Então, isso permite que a gente não gaste o tempo lidando com dispositivos que não pertencem à nossa rede, mas são de uma outra rede paralela. Certo? Isso tudo é o conjunto básico dos conceitos que, de alguma forma, aí, o Newton e o Leandro vão utilizar a partir de agora. Eu vi que surgiram questões aí, perguntas, a gente vai responder no finalzinho todas elas. Então, eu peço um pouco de paciência, e pelo conteúdo e pela coerência do conteúdo, a gente vai manter desse jeito, correto? Realmente apareceram várias questões aqui no chat. Eu acho que é legal a gente passar pela parte agora do Newton, que boa parte dessas perguntas elas vão ser respondidas aqui na hora da apresentação prática, né? Vendo isso, tudo que você trouxe muito bem aqui na prática também. E se por acaso ainda restarem dúvidas, a gente faz uma sessão de perguntas e respostas no final, tá bom? Newton, a bola está contigo. Pessoal, vamos lá, vocês estão me ouvindo? Estão vendo a minha tela já compartilhada? O Newton, sim, áudio está ok, também está ok, já estamos aí prontos para... Então, vamos dar sequência, pessoal, boa tarde.
Bom, qual que é o grande objetivo na definição aí do desenvolvimento de um device para a LoRaWAN, né? Você tem o projeto, ele vai desde hardware, passando pelo firmware, software da camada de aplicação, e algo muito importante que as pessoas às vezes se esquecem é a questão de mecânica, do design da caixinha, do gabinete e tudo isso. E como nós temos aí vários segmentos, desde indústria, agronegócio, residencial, é muito importante que o dispositivo ele seja projetado, focado para aquela vertical que você vai estar atuando, porque cada uma delas tem as suas características, não só em termos de conectividade, mas também em termos de requisitos ambientais, né, onde o dispositivo vai estar instalado, tem mais ruído, tem menos ruído, ele vai estar sobre luz solar direto, vai estar sobre ação de chuva, de vapor, etc. Então, tudo isso deve entrar em pauta no momento que você entra no projeto de um dispositivo, né? O grande objetivo aí no desenvolvimento de um dispositivo para IoT são esses 4 elementos, né? Que ele seja de baixo custo, que ele tenha um longo alcance, e hoje isso com a tecnologia LoRa a gente consegue facilmente alcançar, com baixo consumo de energia, porque a grande maioria das aplicações para IoT elas são exatamente focadas em dispositivos que são movidos por baterias, né? Então, o baixo consumo é extremamente importante e que tem a segurança aí, uma segurança intrínseca. E o LoRa, ele tem 2 chaves de criptografia nativas no seu protocolo que garantem a segurança. Nós vamos ver um pouquinho disso mais lá para frente, tá, pessoal? Bom, o ciclo de desenvolvimento, ele se resume nessas 3 setas, tá certo? A primeira delas é a parte de definição, ou seja, é onde você vai definir o escopo do seu projeto. Então, você vai fazer um levantamento de dados, você vai fazer toda uma parte de prospecção, estudos de caso, para entender onde é que esse seu dispositivo vai estar sendo utilizado, né? Fase 2, uma vez tida toda a questão de especificação, seja ela onde eu vou instalar, se ele vai estar sob ação de vapor, de água, de luz solar, etc. Tudo isso feito a definição, o que a gente faz é a elaboração de um documento que a gente chama de especificação de projeto. Esse documento, na realidade, ele é, entre aspas, a receita do bolo do desenvolvimento do produto. Ali estão todas as características elétricas, mecânicas, funcionais, de ambiente, onde esse dispositivo vai ser instalado, como ele vai ser instalado, tudo isso está dentro desse documento que se chama documento de especificação de projeto. Uma vez definido esse documento, entra-se na fase de prospecção dos componentes. Então, vamos estudar quais são os componentes que mais se adequam a esse produto. E aí nós estamos falando já na parte de design, tá certo? Então, faz-se a prospecção dos componentes, faz-se um desenho de um diagrama de blocos especificando cada um desses elementos do projeto, faz-se as definições mecânicas de como tem que ser a caixinha desse produto, como é que ela vai ser instalada, etc. E aí entra-se efetivamente no design. O design ele é composto desde a concepção, ou seja, desde a especificação de projeto, prospecção de componentes, e aí esse projeto ele se ramifica em basicamente um dispositivo de IoT, ele se divide basicamente em três braços. Um deles que é a parte do desenvolvimento do hardware do produto, uma outra parte que é o desenvolvimento do firmware desse produto, e a parte mecânica, gabinete, instalação, fiação, cabos, etc., como ele vai ser instalado e etc. Então, esses 3 elementos, eles compõem a parte de design. E ela vai ser desenvolvida até a geração de um protótipo, seja um protótipo da placa, do hardware, onde você vai ter uma parte do firmware rodando nesse hardware,
e um protótipo de um gabinete, que pode ser uma impressão 3D a princípio, mas que você consiga identificar possíveis ajustes a serem feitos, seja no layout da placa, seja na definição dessa caixa, desse gabinete. Finalizado isso, você entra em uma fase seguinte, que é a produção de um lote piloto, e o lote piloto ele varia muito de produto para produto, porque depende muito da sua aplicabilidade, onde ele vai ser utilizado, né? Então, se você está falando aí de um dispositivo que vai fazer rastreamento de algum determinado objeto, determinado veículo, etc., você tem que produzir várias unidades para que você possa distribuir, fazer o teste em regiões mais abrangentes. Se você está falando em um dispositivo que vai fazer monitoração de uma máquina, onde você tem um ambiente um pouco mais controlado, você não precisa gerar grandes unidades de protótipo. E assim você faz uma etapa seguinte, que é a validação do teu produto. Ou seja, você definiu, você projetou, você gerou um protótipo e nós vamos partir para uma fase de validação. Durante esta fase de validação, existem mais 3 elementos extremamente importantes, que é toda a parte de homologação do produto, caso o seu produto seja obrigado a ter uma homologação Anatel, por exemplo, ou Inmetro, ou Anvisa, seja sob o órgão que for, é nessa fase que você inicia esse processo. Quando você tem um protótipo funcional, com a caixa já definida, com o hardware já definido, com o software já definido, você já inicia o processo de homologação. Você já começa a gerar documentação, etc., até a fase de testes finais. Você tem uma outra fase que é uma parte muito importante, que é a definição das gigs de teste, gigs de produção, ou seja, todo o processo produtivo, ele tem que ser enxergado durante essa fase. Quando você está gerando um protótipo, você já tem que gerar os elementos para a linha de produção, para que ele possa tornar essa produção viável em escala compatível com o seu produto. Por exemplo, no caso dos dispositivos LoRa, nós temos que introduzir no dispositivo, durante o processo de produção, no final da linha de produção, um procedimento de teste que garanta que ele está de acordo com as condições de radiofrequência exigidas, ou seja, o meu dispositivo está emitindo o sinal com a potência desejada e que foi projetada para esse dispositivo. Então esse é um cheque que você tem que fazer. Existe um determinado momento, quando você faz a gravação do firmware do equipamento e configuração para liberar esse dispositivo para campo, que você tem que gravar as chaves de criptografia dentro desse dispositivo, o número de série desse dispositivo, o HWI, nós vamos ver daqui a pouco que existe um número único que define qual é esse dispositivo para você poder comissionar esse cara numa rede. Então, esse é um número único, semelhante a um MAC address. Então, é durante a interface entre design e produção, que você estabelece um critério para gerar as gigs de teste, o procedimento de configuração na linha de produção, e depois linha de produção propriamente dito. E aí nós temos vários CMs extremamente competentes aqui no Brasil, que conseguem gerar produções em alto volume, e isso acaba virando um ciclo, né? Depois do processo produtivo, normalmente acontecem, vamos fazer uma melhoria, surgiu um componente com um desempenho melhor do que aquele que eu estou utilizando, então vamos gerar uma nova definição para esse produto, e esse ciclo, ele se repete. Tá, pessoal? Então, esse é o ciclo do desenvolvimento de um produto eletrônico, de forma geral, mas com foco que nós estamos aqui em dispositivos para IoT. Falando um pouquinho do hardware, tá? Daquelas 3 vertentes, eu vou cobrir 2 delas, que é a parte de hardware e de firmware, tá? O dispositivo de gigas de teste, existem empresas especializadas que tratam especificamente da construção daquelas famosas caminhas de agulha, né? Que o pessoal tem aquelas agulhinhas com mola, onde você põe para fazer a medição dos determinados pontos
do teu circuito para checar se eles estão de acordo com o que foi especificado e até para que eles possam, inclusive, fazer gravação e leitura de parâmetros do teu hardware durante o processo de testes, tá? Esta fase de gig de teste, de processos de validação, nós não vamos cobrir nessa nossa apresentação, ok? Falando um pouquinho do hardware, como é que a gente entra lá, desde uma vez tendo o documento de especificação do produto, como é que a gente entra no projeto do hardware, tá? A primeira coisa, nós vamos selecionar quais são os tipos de sensores que nós temos que utilizar naquele dispositivo. É um sensor de temperatura, é um sensor de umidade, é um sensor de fluxo, de pressão, ou seja lá o que for. Você tem que selecionar componentes que sejam compatíveis com o tipo de dispositivo que você está desenvolvendo. Que tipo de processamento que eu vou colocar nesse meu dispositivo, né? Então, você vai selecionar, olhar lá para a parte dos microcontroladores, que tipo de microcontrolador que eu tenho que utilizar, é um de 8 bits, de 16 bits, de 32 bits, e quem é que nos guia nesse processo de decisão? É o quanto de inteligência e de software que você vai ter, firmware, digamos assim, que você vai ter que ter embarcado dentro do teu dispositivo. Ou seja, eu tenho um dispositivo que vai fazer uma leitura e transmitir essa leitura simplesmente. Eu não preciso ter grande capacidade de processamento, eu não preciso ter... Efetivamente, eu estou fazendo uma leitura e transmitindo esse dado. Então, um microcontrolador pequenininho que tenha a interface necessária para mim ler o meu sensor, que eu tenha a interface necessária para mim trabalhar com o meu modemzinho lá de LoRa, então meia dúzia de pinos é suficiente, eu não preciso de grandes capacidades de processamento, eu vou lá escolher um micro pequenininho que dê conta dessa operação. Em contrapartida, eu tenho um dispositivo que tem lá um acelerômetro e eu preciso medir, fazer lá transformadas de Fourier, eu tenho que fazer alguns cálculos mais pesados para mim poder ler frequência de vibração de uma determinada estrutura, eu preciso de um processador de maior capacidade. Então, é nessa fase, na fase de definição do teu processador, ou seja, da parte de controle, é que você define qual é o microcontrolador que você vai utilizar no seu projeto. A questão dos protocolos, elas também tem um pouco de influência nessa fase, porque existem alguns protocolos que são bem pesados, bem poderosos, por conta de uma série de controles que existem. Então, às vezes, esses protocolos, por serem protocolos pesados, exigem processadores com capacidade de memória maior. Então, nessa fase é que você define. A questão da segurança. A questão da segurança é algo extremamente importante e que, nos últimos tempos, tem se tornado um foco fundamental no desenvolvimento de produtos eletrônicos, principalmente para IoT, que você está ligado numa rede. Então, hoje a gente já ouviu falar aí há tempo atrás que essas câmeras de vídeo que o pessoal tem lá no escritório, tem em casa, foram hackeadas e os hackers conseguiam obter as imagens de um determinado ambiente. Nós vimos aí há pouco tempo atrás dizer que um desenvolvedor estava utilizando lá na NASA um kitzinho de Arduino e por conta de não ter tido segurança adequada naquela aplicação que ele estava utilizando, conseguiu um hacker entrar na rede e assim por diante. Então, existem hoje uma série de componentes eletrônicos que você pode agregar ao seu hardware, no projeto do seu hardware, para que você possa fazer comissionamento do teu dispositivo, fazer a autenticação do teu dispositivo em uma plataforma que dê segurança, que aquele dispositivo é o dispositivo que precisa se conectar naquela rede, e toda a parte de comunicação com uma camada de criptografia, com chaves, com segurança, que garantam que o teu dispositivo esteja trafegando informações de forma segura. E a conexão, é óbvio, nós estamos falando aqui da tecnologia LoRa, mas o dispositivo de IoT você tem... Então, esses são os 4 elementos fundamentais na hora que você está fazendo aquela prospecção dos componentes, tá? Em seguida, uma vez definido mais ou menos o que você vai utilizar no seu projeto, você desenha um diagrama de blocos parecido com isso.
Tá? Então, você tem lá o seu microcontrolador, o seu microprocessador, tem lá conversores AD, memórias, etc. Você desenha um diagrama de blocos, onde depois você vai especificar cada um desses blocos. Tá? E isso é muito importante no momento da validação do seu protótipo. Como é que a gente costuma fazer validação dos protótipos? A gente utiliza cada um desses blocos como os elementos de validação. Ou seja, a primeira coisa que eu vou validar quando eu projetei um dispositivo é se a fonte de alimentação, o carregador de bateria está funcionando adequadamente. Fechado isso, nós vamos para a fase seguinte. Coloca-se lá o microcontrolador, testa todo aquele bloco referente ao microcontrolador. Está funcionando? Sim. Vamos testar o sensor de temperatura. Montas e assim por diante. Por que se é feito dessa forma? Porque durante o processo de validação de cada um desses módulos, você já consegue validar a interação desse módulo com o bloco com os quais ele está interconectado. E se porventura existir algum problema no seu desenho da placa, ou algum componente que não está montado adequadamente, ou que porventura tem o seu valor que precisa de um determinado ajuste, você consegue identificar esse problema durante o processo. Você monta a sua placa inteira e vai para o processo de validação e tem um problema, você tem um segundo problema, porque vai ser muito difícil você encontrar onde está. E você fazendo bloco a bloco, você consegue melhorar, otimizar o teu processo de validação do hardware. Tá? Em seguida, você tem aí para cada um dos tipos de dispositivos que você vai usar no seu hardware, infinitos fabricantes, infinitos não, mas um número gigante de fabricantes de componentes, dos quais você pode selecionar alguns, e aí entra nessa fase de projeto um elemento importante, que é, na escolha do componente, você olhar o custo de cada um desses componentes, porque é nessa fase que você vai começar a definir o custo final do seu produto. Então, quando você vai selecionar, por exemplo, um MOSFET, ou quando você vai selecionar um transistor, ou um carregador de bateria, ou um driver qualquer, um amplificador, você tem vários fabricantes que apresentam dispositivos, às vezes, com as mesmas características, com custos variados, e aí nessa fase que você olha com carinho para o custo de cada um dos componentes. No caso dos dispositivos que nós estamos falando por aqui, nós vamos estar baseado hoje nesse módulo, que é o módulo da Microchip, que é o RN2903. Ele é um transceiver, ele tem um microcontrolador integrado aí dentro desse módulo, com um chip da Centec, SX1276, se não me engano. E ele trabalha em 915 MHz, que é o padrão americano, que é a mesma faixa que nós utilizamos de frequência aqui no Brasil. E como o Cláudio comentou com a gente aí, existe uma diferença no uso dos canais, né, na banda, por conta, nós temos aqui no Brasil de 907,5 a 915, uma faixa que a Anatel não permite o uso dentro dessa banda aí do ISM. E aí a Microchip lançou uma versão de firmware para esse dispositivo que roda aqui com esse nosso padrão, que é o padrão latino-americano. Se vocês entrarem aí no Microchip www.products RN2903, vocês vão encontrar toda a documentação. Inclusive, eu tenho aqui, deixa eu ver se eu mostro para vocês alguma coisa aqui já da... Essa aqui é a página do RN2903, lá da Microchip, ok? Você tem lá datasheet, alguns design files de placas, Gerber files, tem algumas brochuras, você tem toda a parte de certificação, inclusive aqui nós temos a certificação da Anatel, que esse módulo já é certificado pela Anatel, bibliotecas de software. Eu estou mostrando isso porque para qualquer módulo, para qualquer componente que você vá utilizar,
este processo que nós estamos seguindo, de olhar qual é a versão de firma, de olhar a documentação, de baixar o datasheet de produto, ele faz parte durante aquela fase de prospecção, tá? E aqui a gente está vendo que existe um RN 2903 SA, AU 915, que é o firmware que a gente carrega neste nosso módulo para fazer o uso desse módulo aqui no Brasil. Esse é o certificado de homologação dele, tá? Número 00802-19-08759, que foi aí de 8 de março de 2019, ok? Esse módulo ele tem esta característica interna, ou seja, ele tem uma interface, uma porta serial aqui, uma UART, por onde você pode conectar um módulo externo, e eu vou dar o exemplo das duas formas, tá? Utilizando um host, um MCU externo, e utilizando o próprio microcontrolador do módulo. Eu vou mostrar para vocês o código escrito das duas formas, tá? Ele tem uma camada que se chama Command Interface, tá? E essa Command Interface ela é separada em 3 níveis, tá? Em 3 grandes blocos. Os syscommands, que são comandos de sistema, onde você tem acesso aos GPIOs. Esse módulo ele tem 14 GPIOs, tá? Dos quais 13 podem ser usados como portas analógicas. Ele tem uma E2 Pro interna que tem um código, um identificador único, um cristal de 768 para você fazer lá uma base de dados, e o rádio LoRa transceiver, tá? Ele tem uma outra camada, então o system, você utiliza o acesso ao hardware, ou seja, GPIO, a timers, ao hardware, esse é para você ler esse código único e etc. através dos syscommands. Existe uma outra camada que é o radio commands, que são os comandos que você faz interface direto com o driver do rádio, ou seja, você vai utilizar comandos para falar com o hardware, tá? Do rádio. E uma outra camada, que é a camada MAC, que é Media Access Control, que é onde você tem aqui o protocolo LoRaWAN, a stack, ou a pilha do protocolo LoRaWAN já integrado dentro desse dispositivo. E é aqui que nós estamos falando em uso desses canais, que é o SA, que é a parte do latino-americano, lá do sul-americano, que é o padrão que a gente utiliza aqui no Brasil. Então, dentro dessa camada MAC é que se encontra as especificações baseadas no que a gente usa aqui no Brasil. Então, nós vamos, dentro desse módulo, ele tem uma MCU, um microcontrolador, que permite que você escreva seu próprio código dentro dele. Você não precisa de um MCU externo, tá? Nós vamos mostrar isso daqui a pouco para você. Fase seguinte, ou seja, nós já definimos, temos a especificação, fizemos o desenho de diagrama de blocos, fizemos toda a prospecção de componentes, selecionamos os componentes que nós vamos utilizar nesse nosso projeto, nós partimos para a fase seguinte, que é o desenho do esquema elétrico. Eu vou mostrar para vocês um esquema elétrico muito simplificado, muito extremamente simplificado, mas eu tenho lá o módulo. Neste exemplo, eu estaria usando o microcontrolador que está dentro dele. Tem aqui um LED de sinalização, uma entrada que eu posso colocar aqui uma chave, um botão, etc. Uma antena e mais nada. Ou seja, eu tenho um botão e uma chave neste hardware, ok? Feito o desenho do esquema elétrico, nesta fase, eu já consigo ter toda a lista de materiais, ou seja, nesse momento eu consigo consultar um CM. CM são essas empresas que fazem as montagens de placa, tá? Contract Manufacturer, é o pessoal que vai fazer a manufatura, a fabricação da tua placa, montar, soldar os componentes na placa. Então, quando você termina o teu esquema elétrico, nesse momento você consegue gerar uma lista de materiais para que você possa consultar se o CM, aquela empresa que vai montar o dispositivo para você, faz alguma sugestão. Olha, esse componente eu já trabalho com ele, eu já tenho ele no meu estoque, você não quer dar uma alteradinha nesse seu projeto, porque daí a gente consegue otimizar o custo, consegue otimizar a montagem, a gente consegue ter esse componente de uma forma com maior disponibilidade. Então, é nessa fase que você começa a envolver
aquele que vai fazer a produção do teu device, tá? Gerado esse esquema elétrico, você inicia uma outra fase, que é a fase a partir daqui, eu posso começar a fazer o desenho do meu firmware, eu posso começar a desenvolver o firmware do equipamento, porque eu já tenho o esquema elétrico montado, eu já sei como o microcontrolador vai se relacionar com cada um dos outros blocos desse dispositivo, com sensor, com carregador de bateria, etc. E aqui, então, você já dispara uma consulta de lista de materiais, você dispara o início do desenvolvimento do seu firmware e você define para a fase seguinte, que é o layout da placa de circuito impresso. Tá? Então, a fase seguinte, focada no hardware, nós temos aí um layout de uma placa de circuito impresso, ou seja, nós temos um desenho de uma placa, de um esquemático, isso leva para um desenho de uma placa, e depois a gente monta um protótipo, ou seja, esta placa foi desenhada baseada naquele esquema elétrico. Ela me gerou um protótipo, ou seja, isso aqui é uma pequena placa montada, que foi montado lá no nosso laboratório, para fazermos um teste de validação desse produto. Então, aqui a gente encerra, basicamente, a fase do desenvolvimento do hardware propriamente dito, ou seja, é onde você tem desde aquela concepção até o seu protótipo, tá? Daqui a gente varia para a confecção da giga de teste, a parte de validação, validação, e a validação tanto do hardware quanto da parte mecânica, que andou em paralelo com tudo isso, tá, pessoal? Com relação ao firmware, tá? O que nós temos com relação ao firmware? Para este módulo que nós vamos utilizar, e nós vamos dar um exemplo daqui a pouco, inclusive conectando um módulo desses lá numa aplicação, você tem o set de comandos, utilizando quando você utiliza o módulo como um modem, você vai olhar este manual, que é o Command Reference Manual, que ele tem esse código aqui, tá? 40001811B. Esse é o código da versão atual. B, C, D dizem que revisão esse documento está. Então, quando você olha este documento, o que acontece é que você consegue saber quais são os comandos que este módulo atende, tá? Então, por exemplo, nós temos lá um comandinho que vai ler o HWI. O HWI é aquele número único que eu falei, tá? É o número que identifica o módulo. Resetar o MAC, ou seja, nós vamos fazer um reset da pilha do LoRa. Vamos configurar o device address, as chaves de criptografia, fazer um join, ou seja, nós vamos nos logar na rede LoRa, salvar essas configurações todas que nós fizemos e transmitir um dado para a aplicação. Para isso, eu fiz um resuminho aqui, que mais ou menos retrata isso que nós acabamos de fazer, tá? E daqui a pouco nós vamos dar um exemplo disso ao vivo para vocês entenderem como é que isso funciona, tá? Por exemplo, para ler o número do identificador único lá, você lê com sysget, sysreset, reseta o device e assim por diante, tá? Cada um desses comandos você encontra naquele manual, que é o Command Reference Manual, e cada um deles tem a sua função específica, e nós vamos ver já isso funcionando, tá? Eu vou passar um pouquinho para não gastar muito tempo com essa parte mais teórica. Esses são comandos, esse dispositivo ele pode ser usado também, esses são comandos para você configurar o rádio do modem, tá? Então aqui são comandos basicamente do stack, e aqui são comandos da configuração do rádio, tá? Quando você está usando o microcontrolador interno do modem, você usa uma biblioteca que é chamada biblioteca LoRaWAN. E lá, se você vier aqui naquela página da internet onde a gente estava vendo, existe aqui esse LoRaWAN Library Plugin, que esse documento ele te ensina como utilizar esta biblioteca, tá?
E aí eu vou abrir uma tela para vocês, onde eu vou mostrar as duas formas de configuração. Primeira, esta aqui, quando a gente está utilizando o microcontrolador externo, tá? Então, o que nós temos aqui? Nós temos uma máquina de estados que fica olhando algumas informações. Então, eu tenho aqui um flag, por exemplo, aqui é um botão. Eu aperto um botão, ele vai enviar uma mensagem, cada vez que eu apertar o botão. Então, cada vez que eu tiver este flag, envia código do botão igual a true, e eu não tenho nenhum dado do LoRa para enviar, isso aqui é só um exemplo, tá, pessoal? Eu vou setar esta flag tem dados para enviar, e eu entro aqui numa outro módulo, que é uma biblioteca que a gente tem, onde eu tenho uma máquina de estados que executa cada um daqueles comandos. Então, primeiro é o reset, depois ele faz um MAC reset, ele lê o HWI, ele seta os canais, ele configura os canais que tem que estar desligado, ele configura os canais que tem que estar... Ou seja, RX Delay 5000, isso aqui é um parâmetro obrigatório para o nosso padrão aqui, o sul-americano, e assim por diante, até que ele chega num determinado momento em que ele monta o buffer que tem que ser transmitido e efetua efetivamente o envio da mensagem, que é aqui, ó. Ou seja, nesta fase ele está escrevendo MACTX, o buffer que ele tem que enviar. Então, essa máquina de estados é quando você usa o microcontrolador externo que está usando cada um daqueles comandos, MACTX, MACset, etc. Quando você faz utilizando o microcontrolador interno do módulo, a coisa muda um pouquinho de figura, porque aí você tem uma biblioteca e você faz chamadas a essa biblioteca. Por exemplo, aqui na parte de configuração, LoRaWAN init é o nome de uma função que vai me definir um ponteiro para uma função onde eu recebo um dado e é onde eu recebo a resposta de um join. Então, por exemplo, cada vez que eu receber um dado da rede, esta função rxdata ela vai ser disparada. Eu tenho essa função rxdata escrita aqui em cima, pessoal, ó. E aí eu verifico se o estado da recepção foi ok. Aqui eu simplesmente estou piscando um LED dizendo que houve sucesso. Se o dado recebido tiver tamanho diferente de 0, ou seja, eu estou recebendo alguma coisa da rede, eu entro e faço o tratamento desse dado. Então, a inicialização, ela se dá dessa forma, chamada de funções. A outra não, a outra tem uma série de comandos que eles vão através da porta serial. E este segundo módulo, que você usa um processador de dentro do módulo, você usa através de chamadas. Ok, pessoal? Então, basicamente, o que a gente tinha para falar em termos teóricos é isso para vocês. Eu vou agora liberar aqui para o Leandro. Leandro, vamos entrar naquela fase nossa de demonstração. Eu acho que você vai falar alguma coisa antes ou a gente entra direto nas demonstrações. O que você vai ver agora, a partir desse momento, é uma gravação do que foi apresentado ao longo do webinar, no dia 8. Porém, nós tivemos diversos problemas com a internet e a plataforma do webinar durante a demonstração ao vivo, comprometendo um pouco o resultado final, e por isso eu e o Newton resolvemos regravar isso para fazer uma ótima entrega para vocês. Então, Newton, obrigado aí por ter topado fazer essa regravação. Acho que a gente pode começar aqui com a demonstração de onde havíamos parado. Oi, pessoal, boa tarde. Vamos lá, como eu tinha comentado lá na parte teórica, eu apresentei um set de comandos para vocês, e aqui nós vamos reproduzir agora o envio, a configuração do dispositivo, enviando uma sequência de comandos, de forma que vocês vão conseguir perceber desde a configuração, o envio de cada um dos comandos, a configuração do device address, das chaves e o envio de um pacote sendo recebido lá na plataforma, tá bom? Então, vamos lá, eu vou executar aqui um comando,
Aqui tem uma lista de comandos, tá? Não são todos eles que a gente vai utilizar, mas eu vou executar aqui, por exemplo, um comando que lê a tensão de alimentação do módulo. Então, se vocês olharem lá, vocês têm um comandinho que é o sysget-vdd, e tive como resultado 3.346. Isso significa que a tensão de alimentação do módulo está em 3,346 volts, tá? Eu vou executar um comando que é o sysgetver, que ele lê a versão do firmware do módulo. Então, como vocês podem ver, ela está aqui, RN2903 SA 1.0.3. Este SA 1.0.3 significa que essa versão é a versão compatível com o sul-americano, que é o padrão que nós utilizamos aqui no Brasil. Tá? E daqui para frente, eu vou executar alguns comandos que vão estar atuando diretamente agora no módulo para fazer a configuração e envio de pacotes. Então, eu vou dar um reset no módulo, esse é o comando sysreset, efetivamente ele dá um reset para limpar todas as configurações que o módulo possa ter. Eu vou executar um comandinho aqui que se chama Mac Reset, que limpa todas as configurações possíveis de pilha, né, da Media Access Control, que é o stack do LoRa que poderia ter sido configurado. Eu vou executar esse comando aqui agora, que é o get HWUI, que é o comando que lê aquele número único que identifica o dispositivo. Nesse caso, nós estamos com o dispositivo 0004A30B, 001A-BAB5. É esse número, esse identificador que tem que ser configurado na plataforma e no Network Server para que o dispositivo consiga se registrar na rede, tá? Aqui nós temos um outro comando que é o Channel Status Off, onde está esse XX aqui, é o número do canal. O módulo, o módulo RN2903, ele tem 64 canais. Porém, nas configurações que nós utilizamos aqui no Brasil, nós estamos utilizando os primeiros canais, os canais de 0 a 7. Então, os canais de 8 a 63, eles precisam ser desabilitados. Então, o comando MACSET Channel Status, o número do canal off, desliga o canal. Então, de 8 a 63, nós teríamos que executar isso aqui, uma sequência de comandos. Eu não vou executar, esse comando já foi executado previamente, os canais já estão desabilitados, para a gente não ficar perdendo tempo aqui na apresentação. O comando seguinte que a gente tem é o MACSET Channel Status On. Então, nós ligaríamos os canais de 0 a 7, portanto, teríamos os de 0 a 7 ligados e de 8 a 63 desligados. Tá? O segundo comando que eu vou executar é o MACSET RX Delay 1 igual a 5, que é um dos parâmetros que nós utilizamos aqui no Brasil, que é o RX Delay 1, como o Cláudio Sonalho apresentou. Existem as duas janelas de recepção, a primeira é o RX Delay 1, que é de 5 segundos, e a segunda é esse 5 segundos mais 1 segundo. Então, nós temos que configurar adequadamente aqui o RX Delay. Esse comando que eu vou executar em seguida, que é o MACSET RETX1, é o número de retransmissões. O protocolo LoRa, ele implicitamente, ele tem um parâmetro que você configura, que é o número de retransmissões em caso de do dispositivo não conseguir efetuar o envio do comando por qualquer motivo. Então, se você manda fazer uma transmissão e por qualquer motivo você recebe um erro, a pilha recebe um erro, seja por um problema de comunicação com o rádio, ou seja por não ter recebido uma confirmação da rede, qualquer problema que tenha ocorrido, o protocolo automaticamente envia a mensagem novamente por um certo número de vezes, que é o número que é programado por esse comando. Então, aqui nós vamos setar para uma única retransmissão. Então, set RX delay, RTX1, não é o delay, desculpa. Em seguida, nós vamos configurar o app UI, que é o Application UI, que é o número que identifica a aplicação. Fizemos a configuração. Como nós vamos fazer o join na forma ABP, eu preciso fornecer o endereço, o device address. Então, nós vamos agora efetuar o comando MACSET dev address. Por uma conveniência, a gente está usando aqui os 8 caracteres menos significativos
do HW do device UI. Então, eu vou executar o comando, configurei o device address. Em seguida, eu vou configurar as duas chaves de criptografia, a Network Session Key e a Application Session Key. No caso aqui, a gente deixou as duas iguais, simplesmente por uma questão de facilidade. Tá? Então, eu configurei as duas chaves. Vou fazer agora um join no ABP. Então, quando eu executei o comando join, eu recebi aqui a resposta accepted, ou seja, o join foi aceito pela rede, tá? Eu vou desligar o ADR. O ADR é um processo de Automatic Adaptive Data Rate, onde ele consegue fazer o ajuste de alguns parâmetros. Eu vou deixar desabilitado, tá? Então, vamos deixar em off. Vou salvar tudo isso que eu fiz na memória do módulo. E agora eu vou executar o envio da mensagem. Para isso, eu vou setar o spreading factor igual a 10, o data rate igual a 2, e vou efetuar o envio de um pacote. Então, já fiz o envio do pacote. Sem querer, o meu modem, o meu mouse replicou, então ele enviou o pacote 2 vezes. Foi até interessante que eu tinha feito o primeiro envio e o modem me respondeu um OK. Como o modem não tinha enviado a mensagem ainda e eu, sem querer aqui, replicou o meu mouse e eu mandei 2 vezes a mesma mensagem, o modem me respondeu aqui com busy, ou seja, ele está dizendo assim, eu estou ocupado, você espera um pouquinho que eu preciso enviar o primeiro pacote de dados que você mandou. E aí, em seguida, ele deu um MAC TX OK. Tá? Lá na plataforma, esse dado já deve ter chegado por lá. Então, vamos fazer aqui alguns envios aí de pacotes diferentes para verificar. Ô, Newton. Oi. Agora vamos fazer aqui a configuração do lado da plataforma. Eu vou perfeito. Compartilhamento da sua tela, um minutinho. E? Vou compartilhar a minha tela agora, onde vai ter a aplicação, tá? Mas antes até de mostrar a aplicação, vamos mostrar esse caminho aí que a gente está fazendo, para ficar bem claro aí para o pessoal. E você está com a tela compartilhada? Está compartilhando a tela, tá? Perfeito. Estou compartilhando a tela aqui primeiro, só para mostrar aqui o que a gente está fazendo, né? Então, de um lado, a gente tem um dispositivo, que é esse que o Newton está mexendo lá. Isso está se conectando a uma infraestrutura de rede LoRaWAN, e daqui a pouco a gente vai fazer a configuração da aplicação para receber esse dado que foi enviado lá pelo Newton. Tá? Neste caso específico aqui, desse exemplo que a gente está fazendo, a gente está usando a infraestrutura de rede LoRaWAN da American Tower, então toda essa parte aqui do meio onde eu estou passando o mouse está sendo provido pela American Tower, e a American Tower conta como parceiro tecnológico nesse projeto de rede LoRaWAN para o Brasil, com a parceria aí da Evernet. Então, o Newton entrou com uma série de chaves lá no dispositivo. Então, esse dispositivo ele já está aí, de uma certa forma, conectado nessa infraestrutura de rede, só que a gente precisa agora receber essas informações lá na aplicação, né? Então, o que vocês vão ver daqui para frente é a entrada dessas mesmas chaves na parte da aplicação para habilitar que esse fluxo todo aqui aconteça e realmente a gente consiga receber essas mensagens do outro lado. Tá bom? Então, eu estou abrindo aqui a aplicação. Essa aplicação que eu vou mostrar para vocês aqui é de um parceiro nosso chamado ProIoT, que cedeu aí para a gente uma aplicação demo. Essa aplicação, essa versão dessa aplicação, ela não está comercial, porém, existe a versão comercial dela também, que vocês podem acessar aí através do site da ProIoT. Mas o que eu quero mostrar aqui para vocês é o processo de entrada das chaves na parte da aplicação, e isso vai acontecer em qualquer aplicação. Então, se por acaso você fizer a aquisição de uma conectividade de um distribuidor da infraestrutura de rede da American Tower, você vai precisar habilitar essa conectividade numa plataforma similar a essa que eu vou mostrar para vocês. Obviamente, cada plataforma tem as suas funcionalidades, mas o procedimento é exatamente o mesmo, tá? Então, eu vou criar o dispositivo virtual aqui agora. Então, eu entrei ali em dispositivo, vou escolher aqui a minha tecnologia, né? A gente está aqui, nesse caso, usando
LoRaWAN. Esse é um dispositivo genérico, tá? Então, essa é uma funcionalidade aqui específica dessa plataforma. Então, tem algumas possibilidades de dispositivos padrões aqui. Esse aqui é um dispositivo genérico. E aqui em conectividade, eu vou usar a conectividade da rede ATC LoRaWAN, né? Como se eu já tivesse adquirido uma conectividade de um distribuidor da rede da American Tower. Tá bom? Bom, então entrando aqui na parte de configuração do dispositivo, vou dar um nome qualquer para ele e eu vou entrar com os mesmos atributos que o Newton setou lá no firmware do dispositivo. Então, quando ele fez a escolha da ativação, ele tinha duas opções, o Over-the-Air Activation e o Activation by Personalization. No caso dele, ele escolheu o ABP. Tá? A mesma coisa com a criptografia. Ele tinha a opção de fazer a criptografia fim a fim, ou seja, o dispositivo mandar o payload encriptado e isso só ser desencriptado lá na camada de aplicação, ou a gente tem a possibilidade de pedir para o Network Server quebrar essa criptografia e já entregar esse dado aberto para a aplicação. É isso que o Newton está fazendo. Isso aqui é uma questão de escolha. O fornecedor do dispositivo, o fornecedor da solução podem acordar e escolher a melhor forma que entenderem. Então, o dispositivo ele pode ser classe A, B ou C. A classe B não está implementada aqui nessa aplicação, mas também o que o Newton colocou lá nesse dispositivo é um dispositivo de classe. Eu sei também que ele colocou o número de contadores com 4 bits. Então, 4 bytes. Bytes, exato. E o Adaptive Data Rate ele deixou desligado, certo? Então, agora aqui do lado direito aqui, eu vou entrar com as chaves, as mesmas chaves que o Newton entrou lá no dispositivo, lá no hardware, no firmware dele lá, do outro lado. Tá? Então, vou pegar aqui o Device UI, vou colar aqui, o Application UI, o Device Address, e o Network Session Key e o Application Session Key. Como essa primeira demonstração a gente quer só passar para vocês como é que é essa parte de configuração de chaves, neste momento específico eu não vou me preocupar com o payload. Eu não vou me preocupar com o entendimento desse payload. O dispositivo lá do lado do Newton está gerando payloads aleatórios e eu só vou mostrar para vocês que isso está chegando aqui porque a gente habilitou todas essas chaves do nosso lado aqui, tá bom? Então, vou salvar o meu dispositivo. Eu já tenho aqui meu dispositivo genérico. E se eu vier aqui agora, ó, botando as duas telas, uma do lado da outra para funcionar, para mostrar para vocês, o Newton de um lado mandando os dados lá no hardware e eu recebendo do lado de cá. Então, Newton, faz um favor, manda uma informação aí do dispositivo. Vamos lá, vou mandar. O Newton mandou ali, ó, e se eu entrar aqui em dados em tempo real, eu já vi aqui a mensagem chegando. Então, estou recebendo uma mensagem de uplink e uma mensagem de downlink, que é o acknowledge do dispositivo, né? Por quê? O Newton pediu essa mensagem de uplink com confirmação. Então, essa mensagem foi entregue para o Network Server e ela requisitou aí um downlink para confirmar que essa mensagem foi entregue. Depois que esse downlink foi processado, ele é entregue lá no dispositivo. Então, por isso, vocês vão ver sempre uma mensagem de uplink e uma mensagem de downlink. Se por acaso o Newton tivesse pedido uma mensagem sem confirmação, vocês não teriam essas duas mensagens aqui, o downlink request e o downlink efetivamente, tá bom? Então, essa primeira demonstração, ela mostra aí o processo fim a fim do dispositivo sendo configurado e o firmware do dispositivo sendo ajustado para falar com a rede e a rede entregando essa mensagem para a aplicação que está ali, mesmas configurações do dispositivo físico, tá? E a segunda demonstração que a gente vai fazer já é uma demonstração de um caso de uso mesmo, né, Newton? A gente vai mostrar um sensor de temperatura funcionando aqui também. Esse a gente já vai até tratar o dado, tá bom?
Então, novamente, eu vou criar um novo dispositivo. Esse dispositivo já é um dispositivo que o Newton tem lá dentro da linha de produtos da Vagon, né? Então, vou criar aqui um dispositivo LoRaWAN novamente. Vou novamente aqui em dispositivo genérico. Vou escolher a conectividade da rede LoRaWAN, da American Tower. E vou entrar aqui agora com o sensor de temperatura. As configurações dele, eu já sei que são ABP, NS, um dispositivo de classe A e 4 bytes de contador, e o ADR também está zerado, tá? Então, vou pegar aqui com ele as chaves. Ele está me mandando aqui as chaves, ó, eu tenho aqui o device UI, o application UI, o device address, o network session key, o application session key. Neste caso aqui, a gente já vai tratar o payload, ou seja, quando eu recebo esse payload de um dispositivo, eu recebo ele em base 64, com uma regra especificamente desenhada pelo projetista do dispositivo, né? Ele que escreve lá no firmware como é que entregue essa mensagem lá na aplicação. O Newton já me passou aqui que essa mensagem que está sendo entregue no payload aqui é um texto, tá? Ela não possui alias, não possui nada disso aqui, ela possui só um delimitador, que é uma vírgula, porque eu tenho 3 variáveis que vão ser entregues aqui, eu vou mostrar isso na frente, e o payload, né, como eu disse, o payload do protocolo, pelo protocolo LoRaWAN, ele já é sempre em base 64. Então, a configuração aqui para eu fazer o chamado parser do payload, para esse dispositivo seria isso aqui. Eu vou salvar esse dispositivo, vou mostrar aqui para vocês o que isso tudo significa também na prática, né? Então, esse dispositivo está mandando mensagens a cada 5 minutos, correto? Isso, exatamente. Então, já a gente vai receber uma mensagem, e essa mensagem ela vai ter aqui, ó, já até chegou uma mensagem aqui, e toda mensagem LoRaWAN, ela é entregue num padrão JSON, conforme esse aqui mostrado, ó. Então, tem uma série de informações aqui que estão sendo enviadas, e eu tenho as 2 informações mais importantes, né? Todas essas outras informações, exceto aqui o payload e o encrypted payload, são os chamados metadados, né? Então, tem informações de contadores, de frequências de transmissão, diversos parâmetros de rádio, alguns parâmetros do gateway que entregou essa mensagem, todas as chaves que fizeram essa mensagem ser entendida pela aplicação e pelo network server. E aqui, ó, se vocês verem aqui, eu tenho o encrypted payload e o payload, né? Como eu pedi para o network server fazer a quebra dessa mensagem, né, dessa encriptação e me entregar essa mensagem aberta, eu tenho o payload aqui já preenchido com a mensagem aberta. Porém, lembrando que ela está em base 64. Ela traduzida, né, decodificada de base 64 para texto, né, que foi aquela configuração que a gente fez ali atrás, ela me entrega esta informação aqui, né? Então, essa informação aqui é um padrão que o Newton escreveu lá no firmware. Então, ele tem aqui os 2 primeiros bytes que indicam o tipo do dispositivo, aí um separador, que é uma vírgula, um sinal, né, pode ser positivo ou negativo, porque ele vai vir seguido aqui da temperatura que o dispositivo dele está enviando, mais um separador, que é a outra vírgula, e aqui, pelo final aqui, a umidade, o valor da umidade, que é o outro sensor que esse dispositivo tem lá. Então, essa regrinha aqui foi aquela regrinha que a gente escreveu lá na hora de fazer o parser do payload. Tá? Agora, eu preciso transformar esse dado decodificado em variáveis, para eu poder consumir isso em gráficos, em análises dentro da minha aplicação. Perfeito? Eu vou vir aqui e vou criar as 3 variáveis que o dispositivo do Newton manda, né? A primeira variável é o tipo do dispositivo, né? Isso aqui varia muito de aplicação para aplicação, né? Nessa aplicação aqui, ela é feita dessa forma. Tá? A segunda variável é a temperatura,
né? Então, vou escolher aqui o tipo dela. Temperatura. Ela não tem alias. A unidade aqui em graus Celsius. Ele tem uma casa decimal só. E a terceira variável é a variável umidade. A última variável lá que o dispositivo do Newton está enviando. Ela também não tem alias. E ela está em porcentagem. Então, logo o dispositivo envia uma nova mensagem, como eu já fiz o parser do payload e eu já usei o dado decodificado para criar as minhas 3 variáveis, ela vai ser preenchida aqui, tá bom? Então, vamos ver aqui se o dispositivo está enviando alguma coisa. Enquanto ele está enviando uma mensagem ali, eu já vou criando aqui o meu painel. Eu vou fazer um novo painel aqui para eu utilizar essas variáveis que foram enviadas. Criei aqui um painel e vou criar os gráficos para eu poder demonstrar essas informações que foram solicitadas lá pelo sensor de temperatura. Vou criar o primeiro gráfico chamado temperatura, vou escolher a variável temperatura, vou pedir que ele me mostre aqui a última hora, vou pedir aqui uma configuração diária, eu poderia mudar a cor, fazer o que eu quisesse aqui, por exemplo, vou botar a temperatura azul, verdinho, vai ficar mais fácil de demonstrar, não vou querer mostrar a legenda, vou pedir para mostrar a última atualização para ficar fácil ali da gente ver qual foi o último horário que a mensagem foi enviada. Então, vou salvar aqui, ó. Vocês vão ver que o dispositivo já está lá mandando informações. A última temperatura que ele mandou foi 29,2. A primeira estava 24, eu segurei um pouquinho aqui no sensor, tá? Não sei se dá para vocês verem aí. Eu coloquei a mão no sensor para ela subir um pouquinho, para a gente ver um pouquinho da variação, tá? Muito bom, né? Obrigado. Agora vou fazer aqui da umidade. Vou também aqui pedir a última hora, vou mostrar os pontos, não quero a legenda, vou pedir a data da atualização, a hora da atualização. Vou botar aqui uma corzinha laranja, vou salvar aqui. Ó, eu tenho aqui já uma temperatura de 29,2, uma outra temperatura de 29, uma última temperatura aqui de 28,7. Vou forçar o envio de mais uma, tá? Vamos ver se a gente deve enviar mais uma agora. Foi. Acabou de chegar aqui já. Eu ajuste aqui para ficar bonitinho o nosso gráfico. É tudo uma demonstração bem simples para mostrar para vocês que é fácil. Ó, pessoal, eu vou colocar aqui, vamos ver se a gente consegue. Tem um LEDzinho aqui, ele vai piscar na hora do envio da mensagem, vocês vão ver a mensagem chegar lá. Vou dar a mensagem. Já deve ter chegado lá, já chegou. Já chegou aqui, ó. A última atualização foi às 4h50, exatamente o horário que a gente está aqui. Então, isso aqui demonstra que o dispositivo está enviando as mensagens, essas mensagens estão sendo coletadas pela rede da American Tower, e estão sendo entregues aqui nessa aplicação que a gente está fazendo a demonstração. Eu acho que com isso a gente fecha aqui o nosso ciclo de demonstração. E aí, Newton, eu deixo para você mostrar um pouco do seu portfólio de produtos, porque realmente isso aqui é o passo a passo para chegar aí num produto final, né, Newton? Exato, essa é uma fase muito importante. Isso, como a gente mostrou o processo fim a fim, né, desde a parte de concepção até a entrega do produto, ou seja, a produção e entrega para o cliente, isso nós acabamos de fazer, ele faz parte aí do processo de desenvolvimento do produto, ou seja, você criar qual é o tipo de mensagem que você vai enviar, que tipo de chave, que tipo de join que você vai fazer na rede, tudo isso, isso se encontra lá no momento da concepção do teu produto. Então, durante o processo
Isso que nós fizemos utilizando esta plaquinha aqui, que é o que nós fizemos a demonstração agora para vocês, não o sensor de temperatura, mas aquele envio de comando e tal. Isso aqui é um kit de desenvolvimento, tá? Que ele é conectado diretamente no computador, e através daquele software que o Leandro mostrou, a gente faz o envio dos comandos. Então, com isso, você consegue validar a conexão da rede, você consegue validar tudo se o teu hardware está funcionando direito ou não. A parte de radiofrequência, de casamento de impedância de antena, isso faz parte do projeto, tá? A fase seguinte é a implementação efetiva do projeto, do produto, como eu mostrei para vocês, que vem a placa de circuito impresso. Então, no nosso caso, nós temos aqui 3 modelos de dispositivo para mostrar para vocês. Deixa eu só pegar algo para que eu possa... Nós temos este modelo nosso, que ele esse produto ele se chama multisensor, tá, pessoal? Ele é uma placa única que eu tenho capacidade de montar nessa placa vários tipos de sensores. Neste caso que eu estou apresentando para vocês, ele está montado com um GPS, ou seja, então eu tenho um microcontrolador, um GPS, aqui a gente tem um botão que eu posso apertar para enviar mensagens, e do lado de cá nós temos o modem, que é o módulo RN2903, que é o modem de LoRa. A antena, esse então é um dos modelos, que é um modelo localizador. Nós temos um outro, que é este que nós acabamos de fazer a demonstração, que eu tenho aqui uma plaquinha externa, vocês estão vendo, onde eu tenho o sensor de temperatura e umidade. Esse sensorzinho que vocês estão vendo aqui, ele é o sensor de temperatura, tem um furinho no meio aqui que percebe a umidade. Nós temos a mesma placa montada, neste caso aqui, com um acelerômetro. Então, ele percebe vibração, movimentação, etc. Tá? Então, esse conceito de multisensor, ele acaba gerando vários tipos de produtos. E, para isso, nós fizemos um projeto de uma caixa, é uma caixinha plástica, tá? Que tem tampa e base, onde a placa ela fica acomodada desta forma. Tá? Então, vocês estão vendo uma plaquinha verde aí, é porque é lote de fabricação diferente, tá? Mas a placa ela fica acomodada dentro da caixa, a antena nessa... E do outro lado, na base, fica colocada a bateria. Tá, pessoal? Isso, e nós temos 2 modelos. Um modelo que a tampa, ela é totalmente fechada, ou seja, eu só tenho esses 2 furinhos que vocês estão vendo aqui, eles vão com um que a gente chama de LED pipe, é um tubinho de acrílico que faz a luz se propagar, então ele traz a iluminação do LED da placa para dentro, para fora, para o usuário poder ver. Quando você coloca os LED pipes, essa caixa, com este modelo, ela fica totalmente vetada. E aí nós temos um outro modelo, que é a mesma caixa, na realidade, onde eu posso, aqui, aqui nesse furo central, encaixar um botão, para que eu possa gerar estes tipos de produto. Esse aqui é um produto totalmente fechado, tá? Ele tem aqui dentro uma placa com acelerômetro, então a função desse dispositivo é perceber movimentação, vibração de uma máquina, etc. Nós temos esse outro dispositivo aqui, que através de um furinho na caixa, a gente consegue colocar o sensor de temperatura e umidade. Este aqui com a janelinha um pouco maior, é um sensor que se chama Time of Flight, ele é um emissor de laser invisível, que você pode medir a distância entre um dispositivo, entre o teu dispositivo e um anteparo, um objeto. Então, ele emite um raiozinho de laser por reflexão, e nós temos o outro, que é o rastreador, que é com a possibilidade de um botão para envio de mensagens. Então, o que nós fizemos foi um projeto de uma placa, onde eu posso conectar um sensor de luminosidade, um sensor de efeito Hall, que é um sensor que percebe campo magnético, uma caixa que comporta todos esses tipos de produtos. Então, isso por que esta concepção? Porque quando você vai fazer escalabilidade, ou seja, na hora de você fazer a produção, você tem uma única placa, uma única antena, um único módulo, um único processador, ou seja, você consegue escalar isso em volume, tá? Com o objetivo de redução de custos. Uma caixa única, que ela é multifuncional,
digamos assim, você também consegue fazer injeção em grandes volumes e reduzir o custo do teu produto, tá? Então, é mais ou menos esse o conceito que a gente queria mostrar para vocês, lá desde a parte de projeto, até a concepção do produto, fabricação e a parte final, que é levar tudo isso para um processo produtivo através aí dos CMs, que são os Contract Manufacturers, que temos várias empresas extremamente competentes aqui no Brasil e com certeza dá para fazer um desenvolvimento de produtos com excelente qualidade. Leandro, o que a gente tinha para falar, eu acho que é isso, a apresentação acho que ficou mais ou menos clara para todos e espero que a gente tenha sido claro o suficiente para o pessoal aí, para que eles possam ter entendido todo esse processo, não só de fabricação, mas o fim a fim, chegando lá na parte da aplicação, não só a produção, mas a utilização do produto também. Eu acho que isso é o nosso grande objetivo e parece que ele foi atingido aqui. Maravilha. A primeira pergunta que eu recebi é a respeito de como são geradas as chaves do OTA, correto? Uma das coisas que aparece ali na demonstração e que a gente tem que tomar cuidado, porque isso não é a vida real, por exemplo, foi colocado lá no Application EUI um monte de número 1, tá? Existem especificações bastante claras aí na LoRa Alliance do que a gente faz, a gente só usou esse negócio na demonstração para que ficasse fácil e rápido de entender, correto? Mas a verdade é que Device EUI e Application EUI são MAC addresses do espaço I3E EUI 64, o mesmo espaço que usa para fornecer os MAC addresses do mundo Ethernet, do mundo IP, correto? A única coisa das 3 chaves iniciais que não pertencem a esse universo é o Application Key. Existe aí uma recomendação, essa daqui é a especificação 1.0.3 ou 1.0.1, essa é 1.0.1. Então, cada versão do protocolo tem a sua especificação e seu detalhamento, então ele mostra que é uma chave específica da aplicação e que tem ali a sua maneira de ser gerenciada e manipulada, tá? Tudo isso no sentido de dar a maior segurança possível àquilo que é feito em LoRaWAN, tá? Então, para não haver problema de replicação de chaves, as 2 chaves têm que ser retiradas de um espaço comum chamado I3E EUI 64, que são os IDs Dev EUI e o Application EUI. Então, dessa forma, você cria como se fosse um endereço físico da aplicação e um endereço físico de cada endpoint. Tá? Algumas vezes a gente até reaproveita o MAC address que existe em alguma interface dentro da placa do microcontrolador. Um exemplo comum, você pode ter dentro do teu microcontrolador uma interface Bluetooth, por exemplo. Essa interface Bluetooth vai ter um MAC address. Você pode usar esse MAC address porque ele está em outro espaço. Ele não está no universo IP, ele está no universo LoRa. Essa é uma das maneiras de resolver essas chaves, ok? Espero aí que tenha resolvido a dúvida. Se não tiver, depois a gente pega aí, passa os e-mails aí de contato para que as coisas possam ser esclarecidas. Outra coisa que surgiu que é interessante foi perguntado como é que funciona a geolocalização. Existem pelo menos 3 formas de trabalhar a geolocalização atualmente. A primeira e a segunda delas funcionam por triangulação. A mais simples de todas, que é utilizada pela Evernet American Tower atualmente, utiliza a indicação de potência do sinal que chega em cada gateway e, com isso, você consegue inferir aproximadamente qual é a distância da onde esse sinal partiu. Você faz a triangulação através de um número de pelo menos 3 gateways e, com isso, você consegue deduzir a posição aproximada do teu endpoint. Tá? A segunda versão, a segunda geração desse tipo de geolocalização utiliza time of flight. Simplesmente você não coloca nada, não tem nenhum dispositivo dentro do teu endpoint LoRa, e os gateways possuem GPS de alta precisão e uma FPGA que calcula o timestamp com precisão. Como o flight não é afetado demais pelas características como atenuações, etc., ganha em termos de resolução e precisão. Tá? A gente avalia que essa geração com a FPGA que é embutida nos gateways, ela pode de 50 a 100 metros de precisão em ambientes urbanos e de 25 a 50 metros em ambientes rurais. Aqui a gente mostra esses diagramas, imagens reais que acontecem quando você tem uma determinada configuração de gateways no campo e o que acontece com a precisão da sua geolocalização, como que
surge a dispersão em função disso. Isso é real da segunda geração. A terceira geração utiliza um novo recurso que foi lançado agora, que a Syntec está chamando de Edge, onde a gente faz sniffing de Wi-Fi vizinho e faz sniffing de frames emitidos pelos satélites de GPS. Essa nova geração acabou de ser lançada, foi colocado o press release no dia 24 de fevereiro, e em breve a gente vai ter uma apresentação aí explicando como é que isso funciona. Então, vale a pena se registrar no site da Syntec e dar uma olhada nesse assunto. Okay? Próxima pergunta aqui, a dinâmica do spreading factor no Adaptive Data Rate. Então, o Milton demonstrou aí uma aplicação em que ele começou com o spreading factor 10 travado e ele não ligou o Adaptive Data Rate, certo? Dois algoritmos, um que roda no endpoint e um que roda no network server. Aqui a gente tem, nesse slide, à direita mostrada como é que funciona um dos algoritmos que é exemplificado no The Things Network. Tá? Cada empresa tem a sua implementação, então ele tem um fluxograma, e do lado do endpoint acontece alguma coisa parecida. Você precisa primeiro escolher um data rate inicial, você tem que prestar atenção se, antes de mais nada, aquilo que você está mandando para a rede está chegando, e como é que você sabe se chegou? Você vai ter que fazer uso de alguma mensagem de downlink, ou de acknowledge, ou de mensagem que venha com o conteúdo básico, e confirme para você que isso está acontecendo, certo? Então, esse é um dos momentos em que a confirmação e o downlink são necessários. A partir dessa confirmação, você sabe, bom, meu data rate está funcionando, e aí o que acontece? O network server embute nesse pacote, num dos pedaços, informações a respeito da potência do sinal, e com isso são tomadas decisões de baixar a potência e /ou o spreading factor. Tá? Todas essas atitudes vão sendo tocadas numa negociação dos dois lados, para que no final resulte naquela taxa que fornece o melhor dos dois mundos para os dois lados. Ok? Então, como eu falei, você tem que começar com o spreading factor, pode ser que ele seja o mais infeliz do mundo e não dê comunicação, mas aí o que acontece? O endpoint vai ter que tomar uma iniciativa de, não recebendo nenhum tipo de confirmação ao longo do tempo, falar, eu preciso melhorar, e ele vai baixando, ele vai subindo, na realidade, o spreading factor e baixando o data rate, para chegar numa situação em que ele fala, agora eu consegui uma comunicação. No momento em que ele consegue a comunicação, é que pode haver uma avaliação do network server e, com isso, reestabelecer as coisas. Ok? Então, esse é o funcionamento geral. E, por último, né, alguém perguntou a respeito ali da certificação Anatel. LoRa e LoRaWAN no mundo todo funcionam em diversas bandas. Inclusive, acho que uma das perguntas veio com relação à banda de 433, tá? O LoRa ele pode funcionar em banda licenciada ou não licenciada. E nas bandas não licenciadas no Brasil, a gente tem várias faixas permitidas. Então, 433 é uma delas, 915 é outra, 2.4, 5 GB. Todas essas bandas, exceto a 868, são bandas permitidas no Brasil. Tá? Só que cada uma delas tem a sua regra. Então, por exemplo, se você trabalha em 433, você vai ter no máximo 10 dBm de potência. Então, a distância que você chega com o sinal de 433 pela potência do sinal, ela é muito menor do que você vai conseguir com 915, que você pode trabalhar com de 20 a 30 dBm de potência no transmissor, ok? Então, essas coisas todas pesam. E aí vem aquela questão, né? Eu tinha falado que cada país no mundo tem as suas regras. Então, isso daqui eu colecionei as bandas ISM ao redor do mundo numa tabela para mostrar o conjunto. Então, isso daí são várias subbandas que existem ao redor do mundo. E aqui, só uma visão rápida e curta a respeito das subbandas na região de 860 a 928. O mundo é uma pequena Babel, em termos de subbandas e como é que cada país define suas regras. Então, por conta disso, é muito importante que vocês prestem atenção na hora que utilizam um produto, um firmware, alguma coisa que vem de fora, porque ele pode não estar atendendo aquilo que foi feito aqui. E, num primeiro momento, tudo fica bonitinho, mas depois você pode ter problemas com a Anatel, porque a Anatel é bastante clara. Existe uma legislação bastante rigorosa, muito embora você possa existir por um tempo sem nenhum problema, a gente sabe que existem denúncias anônimas no campo e que isso traz problema. Então, a gente quer que os nossos clientes tenham tudo tranquilo e redondo. Então, o que a gente sabe com certeza? A gente tem a dispensa de licenciamento quando você opera a LoRaWAN na faixa de 915, porque essa é uma banda não licenciada. Então, você não precisa pagar pela outorga, você não precisa ter uma licença para operação naquela região. Agora, a homologação, a certificação é obrigatória. Mesmo que você não faça, você tem que apresentar um documento em que você diga: o meu equipamento tem
a certificação e está tudo resolvido para utilizar essa banda. Nenhum equipamento vendido no Brasil pode funcionar quando ele tem irradiação intencional dentro das potências que excluem aí aquelas que a gente chama de espúrios, certo? Se você não está irradiando nada e a medição de espúrios te garante isso não é uma coisa obrigatória em qualquer produto, você pode utilizar o equipamento. No momento em que você está irradiando alguma coisa intencionalmente, isso excede os valores espúrios, você precisa mostrar um documento de certificação. Tá? E a qualquer momento, você pode ser obrigado a mostrar que isso está em ordem se houver uma incongruência. Pode chegar um cara lá com uma maleta e falar, vim medir, porque me disseram que o seu equipamento não está transmitindo dentro das regras previstas. Você tem que se explicar. Certo? Então, é importante cuidado com essas regras. Como disse o Newton lá, existem módulos certificados, e vale uma advertência, existem módulos no mercado certificados e que a gente tem desconfiança, a gente ainda não foi atrás para confirmar isso, e eles não respeitam 100% das regras. Tá? Então, existem essas preocupações porque existem fornecedores sérios e existem outros que não são tão sérios assim, a gente está indo atrás para descobrir o que tem no campo. Tá? É importante que cada um aí tome as precauções e se defenda contra fontes não sérias de produtos no mercado. Correto? Cláudio, e até aproveitando esse tema de certificação, na semana que vem, né, na quarta-feira, eu mandei para vocês aí no chat já as informações para inscrições. O próximo webinar do IoT Open Labs, nessa série aí que a gente está fazendo, do Continuamos Conectados, vai ser sobre certificação Anatel e sobre a certificação ETINGS. Dentro da rede LoRaWAN da American Tower, a gente ainda tem uma outra certificação chamada ETINGS, que é feita aí pelo nosso parceiro de tecnologia, a Evernet, para garantir ainda que a interoperabilidade do dispositivo com a rede e que todos os padrões do protocolo LoRaWAN estejam sendo seguidos de maneira correta. Tá? Então, fica aí o convite para todo mundo que tiver dúvidas aí sobre certificação, tanto a Anatel quanto desse procedimento da rede da American Tower, participe na semana que vem. Acho que eram essas perguntas que eu tinha anotado aqui. Leandro, aí você comanda para ver o que mais que precisa ser respondido, pode ser? Beleza, Cláudio, obrigado. Newton, aí Cláudio e Newton, por favor, se tiverem alguma consideração aí, por favor. Bom, obrigado, primeiramente, Leandro, muito obrigado pela oportunidade. Pessoal aí que depois tiver interesse em entender um pouquinho melhor essa questão dos dispositivos, nós temos aí alguns dispositivos que, numa mesma placa, ela pode ir desde um sensor de temperatura, sensor de efeito Hall, etc., ou seja, uma placa muito pequena que dá para você colocar vários tipos de sensores. E agradeço ao IoT Open Labs, agradeço ao Cláudio aí, mais uma vez, pela presença, poder estar junto com vocês nesse evento, e espero que a gente possa ter muitos mais pela frente aí. Foi sensacional a apresentação. Claudião, está ficando cada vez melhor a sua aplicação, a sua apresentação, viu? Fantástico. Um abraço aí a todos, obrigado pela oportunidade, Leandro. Obrigado, pessoal. Leandro, obrigado pela organização, por dar esse suporte todo. Obrigado ao IoT Open Labs por todo o trabalho que vocês têm feito até agora. Newton, obrigado por essa parceria maravilhosa aí de tantos anos já. A gente já passou por várias histórias interessantes. Meu maior obrigado a todo esse público gigantesco aí. A gente estava com uma audiência bem grande, pela paciência de aguentar a gente mais uma vez. Espero que o que a gente tenha trazido aí tenha sido útil, mas, obviamente, como eu falei no começo, isso daqui não esgota o assunto. Eu acho que a gente fica à disposição aí em paralelo para tentar atender a todo mundo. Óbvio que o nosso tempo é bastante limitado, a gente está vivendo, apesar desse momento, um aumento absurdo nas atividades de projeto, a quantidade de gente que está aproveitando o isolamento social para trabalhar em engenharia mais do que duplicou, então, obviamente, o nosso tempo livre está muito restrito. O nosso caso específico, Vermont e Centec, a gente se dedica muito mais aos projetos aí que a gente chama de ship down, quando você precisa do melhor custo possível, mas ao mesmo tempo a gente está falando de volumes mais elevados, mas nem por isso a gente deixa de arregaçar as mangas e responder tudo o que for necessário. Na pior das hipóteses, a gente vai tentar dar um bom encaminhamento, porque existem respostas e soluções para todos os casos que estão no campo. Eu acho que essa que é a ideia que a gente quer deixar aqui no final. Contem conosco.